aqui. Falou que nós podemos fazer a prece inicial. Então, eu quero fazer um convite, né? Eu vou colocar aqui uma música de fundo, que eu gosto muito, é uma música instrumental do Júnior. Com essa música de fundo, convidar todos para chegarem, né? Chegar onde estamos, fazer uma pausa nessa rotina que tem estado tão agitada, né? Tão acelerada, nesse momento em que a gente está tendo que se redescobrir, lidar com tantos medos e tantas inseguranças, que a gente possa respirar fundo e deixar que todas essas emoções se assentem. Não para que elas vão embora, porque isso é muito difícil e nem é recomendável, mas para que a gente possa entendê-las, aceitá-las, compreendê-las e prosseguir. Então, com a serenidade de quem sabe da turbulência dos momentos vividos, mas que tem a confiança de que há uma mão maior olhando por nós e nos ajudando nesse caminho, eu convido vocês a gente iniciar o estudo de hoje. Pedindo aos nossos amigos, mentores, né, da nossa casa, a inspiração necessária para esse diálogo. Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Eu queria fazer pelo computador, mas não deu. Então, se cair o celular, é porque ele tá meio tendo que se equilibrar aqui, tá, gente? Boa noite, meu nome é Rosiane. Eu sou professora de História e sou tarefeira da Fraternidade também. Trabalho com evangelização da família aos sábados, né? Nossos encontros eram são ainda, a gente ainda está se encontrando de maneira virtual aos sábados. E lá na evangelização da família, eu era responsável pelo grupo dos adultos. Pedro quer vir dar um oi, Pedro. É o pessoal lá da fraternidade fala: ei, gente. Bota mais meia hora, então. Não, agora eu não posso botar meia hora de nada. É desse jeito, viu, gente? Agora, a vida. Então, lá na evangelização, eu ficava com o grupo dos adultos, né? E agora eu fico com o grupo das crianças, dos pequenininhos. A Grazi me convidou para fazer o estudo de hoje. E aí, primeiro eu fui um pouco resistente, né? Aí ela me deu um puxão de orelha. Eu falei assim: Pedro, agora eu não tenho como mexer, eu preciso que você me dê licença. Então ela falei assim: Grazi, vou aceitar. Então eu vou aceitar esse desafio, até mesmo para eu entender como é que é. E aí ela me falou o tema, gente. Eu já sabia, né, que estavam tendo os estudos dos apóstolos. Vocês viram que eu tenho uma certa dificuldade de estar online nesse momento. E aí ela falou assim: não, tá tendo o tema dos apóstolos. E aí ela foi falar qual era o apóstolo e eu já lá na minha cabeça. Vai mandar um Pedro, né? Um João, sei lá, Paulo de Tarso. Vai ser bacana demais fazer esse estudo. E aí a Grazi me fala assim: você vai falar do Felipe. Aí é o quê? Não, é do Felipe. Eu falei: Felipe, né? Tá. É um Felipe, são dois Filipes, né? E aí, gente, tomei aquele balde de água fria. Por quê? Quando
é para falar de apóstolo, a gente quer falar do apóstolo que ficou famoso, não é? A gente quer contar uma história assim que foi divulgada, foi dita para todo mundo, e aí a gente pega a obra desse apóstolo e pode desfilar um terço de tudo isso. E, na verdade, eu quero agradecer muito a Grazi por ter me escolhido para falar do Filipe, porque ele trouxe muitas reflexões. Pensar na vida desse apóstolo, que não é um apóstolo que nós, vamos falar assim, dos mais famosos, né, da trajetória do Cristo, e buscar escrafunchar, na verdade, trouxe outras reflexões. E outras reflexões, inclusive, sobre a importância do apostolado e sobre a nossa postura também como apóstolos a serviço do Cristo. Então é um pouco isso assim que eu vou tentar trazer hoje, essas reflexões que se desdobraram a partir aí desse convite, com essa decepção e amarrando com tantas coisas que nós temos vivido, né? Então eu vou falar um pouco, eu vou fazer, é difícil de acompanhar todas as perguntas aqui em tempo real, né? Porque ou a gente segue aqui o script e olha para a tela ou lê. Eu queria pensar uma estratégia, sabe, de perguntas. Talvez a Grazi, que está acompanhando tudo, ou a Tia Lizinha, que eu sei que está acompanhando também, possam ficar de olho no chat. E aí, se surgir alguma dúvida, um comentário, um relato, vou fazendo umas pausas e espero vocês me passarem isso. Digitando, pode ser pelo WhatsApp também. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar meu WhatsApp aberto aqui no computador, que está aqui do meu lado, porque aí eu consigo visualizar ali o que a Grazi colocar. Pode ser? E aí, gente, já peço desculpa, né? Se eu ficar nervosa, eu tô mais nervosa do que quando eu falo pessoalmente. Então vamos lá. Sobre o apóstolo Filipe. Na verdade, são dois Filipes. Nós temos o Filipe, apóstolo, que foi convocado, né, junto com aqueles primeiros 12 apóstolos, aquele grupo que ficou, na verdade, hoje já se tem leituras falando, será que eram só 12? Ou será que esses 12 representam, na verdade, grupos maiores? Mas a gente sabe que entrou aí, até pela nossa tradição, né, da liturgia católica, a gente ficou com esses 12 apóstolos, esse número, né, dos 12 apóstolos. Há estudos também que pensam na simbologia disso, né, nessa mesa que é composta ali pelos apóstolos na Santa Ceia, enfim. Tem esse Filipe, né, dessa parte da história, que é discípulo, né, que é chamado também, porque também tem essas diferenças, né? Então, primeiro Cristo, ele fez aquele chamado dos discípulos, foram os alunos que chegaram para aprender, vamos falar assim, em primeira linha, né, com os ensinamentos do mestre. E a gente tem esses mesmos discípulos, eles vão se tornando apóstolos, e hoje nós temos a compreensão que apóstolos somos todos nós, né, que aceitamos o chamado do Cristo e buscamos aprender com os ensinamentos desse mestre e seguir com ele. Então tem o Filipe, que foi chamado foi essa da primeira chamada, e tem o Filipe evangelista, né? Que é um Filipe que vem já numa outra leva do apostolado, que é o apostolado já ali marcado muito por Paulo, né? Depois, assim, já do desencarne de Jesus, em que a mensagem dele vai chegando em outras pessoas que vão aceitar esse apostolado e seguir. Esse segundo Filipe, para diferenciar do primeiro, é chamado de Filipe o Evangelista. Realmente, não tem muita coisa disponível sobre Filipe na bibliografia, não. Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações sobre ele, só a título de situar.
E depois disso, o convite que eu faço é que realmente a gente pense e repense o significado do apostolado com Cristo, né? Pensando nesse Filipe, né? O Filipe que não era famoso, pelo contrário, né? Não era para nós, né, gente? Lembrando, deixando isso claro também. Então, o apóstolo Filipe, ele foi um dos 12 discípulos de Jesus, e foi no dia seguinte ao chamado de André e Simão, o apóstolo Filipe foi chamado também pelo mestre. Ele também foi usado como instrumento na chamada de Natanael para seguir o Senhor, né? Então, o Filipe, ele é chamado e ele também, através do seu apostolado, chega em outras pessoas como instrumento da chamada para o Cristo, que é o nosso grande desafio também, né? Trabalhar na seara do Cristo e, através do nosso exemplo, chamar outras pessoas para essa mesma seara, né? Mas é um chamamento que não é uma obrigação, viu, gente? Porque a gente tem essa mania de querer que o outro seja como nós somos, de querer que o outro aceite as verdades que nós aceitamos, e a gente impõe isso muitas vezes pelo discurso. Mas Jesus mesmo nos ensinou, né, que as palavras convencem, mas o exemplo é que arrasta. E é através do exemplo que a gente dá, nos mais diferentes lugares, nas mais diferentes situações, que nós servimos de instrumento para chegar no coração das pessoas com a mensagem do Cristo. O apóstolo Filipe, ele era de Betsaida, na Galileia, a mesma cidade que eram também André e Simão. Acredita-se que se tratava de uma vila de pescadores, né? A gente sabe também dessa relação do Cristo e dos ensinamentos do Cristo com a simbologia da pesca, né? Mesmo porque também aquela região era uma região de pesca. Então, a cidade dele estava localizada ali na praia ocidental do lago. Ele é mencionado nos 3 primeiros evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos, e sempre ocupa a 5ª posição nas listas onde se registram as relações dos apóstolos. A Rita, falar dela de novo, ela tem 2 filhos com nome de apóstolo. Ter filho com nome de apóstolo é sempre um desafio. Eu também tenho um, vocês já viram ele aqui na live, né? O Pedro. Em um dos registros que o Filipe é mencionado é na parábola da multiplicação dos pães, né? Em que o Senhor vai se dirigir diretamente a ele, né? Essa passagem ela está no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 5, e pergunta para Filipe como que faria para alimentar as pessoas com 5 pães, né? Como que faria? Ele dirige essa pergunta diretamente para ele, ali fazendo, já sabendo, Cristo já sabia, né? Como que seria, mas proporcionando essa reflexão a ele e esse aprendizado. E aí ele responde diretamente que nem 200 denários, se eu estou enganada, o número era esse mesmo, seriam suficientes para alimentar toda aquela multidão, de forma muito prática e direta, né? Mostrando ali que ele era uma pessoa ligada a essa dimensão da prática, da realidade da vida. Então, eu estou vendo uma multidão aqui, e eu estou vendo aqui 5 pães, né? Não só esses pães não vão dar para alimentar as pessoas, como nem um volume muito grande de dinheiro vai ser possível, né? Só que ali a gente estava falando do pão da vida, né? Que é distribuído pelo Cristo. E que quanto mais dividido, mais ele se multiplica. É a grande maravilha da boa nova do Senhor, né? Quanto mais ela é dividida, mais ela se multiplica. E esse é um dos ensinamentos que estava ali sendo passado na tarefa, na parábola da multiplicação dos pães. E a gente muitas vezes, né, age como Filipe. Nós aceitamos o chamado do Cristo, mas a gente olha e fala assim: nossa, é tanta coisa para fazer que não vai rolar, Senhor, né? Não vai ser possível de fazer.
E isso, gente, é muito delicado porque às vezes essa postura nos paralisa, né? É claro que não era o caso do Felipe, né? Ele estava ali num processo de aprendizado muito mais intenso do que o nosso, mas se a gente for puxar agora para pensar em nós, né? Nesse contexto que a gente está vivendo, em tantas coisas que a gente está passando, desafios que são postos para a gente e para a nossa fé também. Ah, a Ivanei está falando que o filho dela chama Felipe também. Não só o Felipe apóstolo, como o Felipe evangelista também. Dois Filipes aí com trajetórias na seara do Cristo. Então, assim, às vezes a gente tem a nossa fé, né? Quer fazer, tem o nosso desejo, a nossa vontade, mas a gente olha para a situação só na perspectiva da razão racional, né? Ou seja, da razão que olha como Felipe olhou e fala: não, não só esses 5 pães não vai alimentar essa multidão, como nem 200 denários compra pão para todo mundo. E aí a gente se paralisa, né? A gente paralisa e por mais que a gente tenha a boa vontade, que a gente tenha o desejo, que a gente tenha a fé, a gente não consegue fazer muito, porque a nossa razão racional fala que aquilo não é possível. Só que nem tudo tem que ser compreendido só com a razão racional, né? Nós temos uma razão sensível. E a razão sensível, ela nos ajuda a compreender coisas que a racionalidade não permite. E a gente vive num mundo agora de tanto acelerado, tão acelerado, de tantas coisas, de tantas demandas, que às vezes a gente não para deixar que essa razão sensível nos mova e nos dê a força necessária para agir, mesmo sabendo que às vezes a nossa ação é muito pequena, mas uma ação pequena ela é melhor do que ação nenhuma, né? Uma ação pequena ela é melhor que nada. Porque também não estou falando aqui, gente, eu não quero e é muito ruim esse negócio de live, a gente não poder ouvir o que as pessoas estão falando, né? Mas, nossa, a Nilma, coitada, tem Mateus, Lucas e Tiago. Aí é forte, hein, Nilma? 3 apóstolos em casa é difícil. Quer dizer, é bom, mas 3 crianças com nome de apóstolo é bom, mas é desafiador, né? Eu tenho um só que é um Pedro, dá pra rir pra chorar. Eu não quero que em nenhum momento a gente pense aqui. A Alessandra está escrevendo que durante muito tempo nós somos estimulados a desenvolver só a razão e a prática, né? E a desprezar. Esse é um tema muito interessante, gente. Eu vou fazer aqui um parênteses enquanto eu falo do Felipe, porque foi o Felipe que nos trouxe a esse tema, né? Pela sua realidade, pela sua resposta realista e prática ao chamado do Cristo. Então, veja só, nós temos que ser realistas e nós temos que ser práticos, sim, né? Porque a realidade, ela está aí, ela está posta. Então, hoje, por exemplo, nós estamos aqui num estudo da fraternidade, numa dinâmica nova para a gente, que é uma live, por causa de uma realidade que está posta, que é a realidade do Covid. Eu não vi os números hoje, né? Mas os números de ontem foram bastante chocantes já, foram 1.179 mortes registradas. A gente sabe que esse número é maior, né? Essa é uma realidade. Outra realidade é que as mudanças virão, né? E que há aí uma multidão de coisas novas com as quais nós vamos ter que lidar. E como é tudo muito novo para a gente, como era para os apóstolos naquele momento, nova a experiência que eles estavam vivendo com Cristo, a gente tem que desenvolver a razão prática, né, da racionalidade, mas a gente precisa se abrir para a razão sensível. E aí, pensando da perspectiva do Espiritismo, a razão sensível é ela também que fundamenta a nossa fé.
né? A gente não fala tanto em fé raciocinada, mas a fé, ela não pode ser raciocinada pela razão prática, né? Porque a fé não é caso de 1 mais 1 é igual a 2. A fé, ela é uma parte desenvolvida pela nossa razão sensível, que é aquela parte aqui do nosso cérebro mesmo, desse órgão, que se sensibiliza e que consegue olhar para além. Então, retomando aqui o caso do Felipe, e aí a Alessandra lembrou, né, esse equilíbrio entre a fé e a razão. Retomando aqui o caso do Felipe, o Felipe ele olhou, viu 5 pães, olhou, viu milhares de pessoas, uma multidão de pessoas. E ele respondeu ao que foi perguntado. Mas o Cristo, ele estava vendo para além, né? Ele tinha, né, as estratégias ali para multiplicar aqueles pães, né? Para repartir, para partilhar de forma a multiplicar. E esse pão também, que ele sempre partilha, é o pão da vida. Era um pão que via, era um alimento que ele era distribuído e partilhado para além da necessidade material das pessoas, para além do que os olhos podiam ver. Então, não sei se ficou confuso, mas eu acho que isso é um ponto importante da gente pensar hoje também. Porque quando a gente olha com, né, a razão prática e fala assim, nossa, gente, olha, agora a gente vai entrar numa crise daquelas e as pessoas vão passar fome e vai ser difícil e vai, né? Ninguém está questionando isso. Mas quando a gente olha da perspectiva da razão sensível, uma coisa que o Espiritismo nos traz é entender que nenhum de nós está passando por esse processo em vão nem à toa, né? Que nós estamos vivendo ele individualmente, mas estamos vivendo ele da perspectiva de uma transformação coletiva também. E aí é procurar sentir mesmo o que de potência de aprendizado esse momento traz para a gente, para transformações a nível íntimo e de ação também no mundo. E aí entender como que essa ação nossa pode se dar. Então, com certeza, nós não podemos resolver o problema da fome em Minas Gerais, talvez nem em Belo Horizonte, mas a gente pode ajudar uns aos outros. Se a gente ligar a chavinha da sensibilidade, a razão prática vai parar de paralisar a gente e falar que vai ser só caos. Se a gente liga a chavinha da sensibilidade, a gente vai falar assim, olha, o que eu posso fazer, né? Deixa eu sentir aqui, o que está ao meu alcance fazer? Uma palavra, uma escuta, um conselho, uma orientação, uma ajuda material com alguma obra que eu conheço, ou uma ajuda para o meu irmão que está aqui do meu lado, a gente se torna sensíveis. E essa sensibilidade, ela é muito importante. Esse equilíbrio entre a prática, porque a razão prática, ela pode nos levar também a lavar as mãos, né? Como o Pôncio Pilatos fez, já que a gente está falando lá da trajetória do Cristo. Então, olha, vou dar aqui para o povo escolher, entendeu? E deixa o povo escolher, o povo vai bater palma e é matemática, a maioria ganha, né? E aí a gente sabe o desenrolar da história. Esse momento nós somos chamados à sensibilidade, que foi possivelmente um dos aprendizados que Filipe teve com Cristo, que as coisas estão para além do que a razão prática por si só entende, né? Nós precisamos olhar também, né? O Cristo disse, veja quem tem olhos para ver, escute quem tem ouvidos para ouvir. Poxa vida aqui, né? Nós temos olhos, nós estamos vendo, nós temos ouvidos, nós estamos ouvindo. Será? Será que a gente não está querendo ser apenas realista e prático e querendo que isso tudo acabe logo para voltar tudo para normalidade? Então, assim, primeiro eu sinto informar, gente, a normalidade que a gente conhecia não existe mais, né?
nós vamos construir um novo normal. E é muito potente da nossa parte se nós conseguirmos construir esse novo normal nessa busca do equilíbrio entre o sentimento e a razão, para que a razão não nos paralise e o sentimento não nos faça perder. Porque também tem o outro lado, né? O seu 7, eu nunca vou esquecer. As pessoas não me veem muito na fraternidade hoje, porque eu sempre falo isso, né? A vida vai levando a gente para longe. Eu tô aqui em Brumadinho, então a internet está me dando essa oportunidade de fazer esse estudo à noite, da quarta-feira. Mas eu aprendi muito, né? Já escutei muito o seu 7, muito caboclo falar em outros tempos. E uma coisa que eu aprendi com o seu 7 é que ele falava assim: nem 8, nem 80. Todo o exagero é prejudicial. Todo exagero é prejudicial. Ai, agora eu vou ser a pessoa mais sensitiva da face da terra. Eu vou fechar o olho aqui e vou só querer sentir o que eu posso fazer e vou passar o... Não, né? Também não, né, gente? A gente tem que buscar esse equilíbrio. Então, a sensibilidade para nos ajudar a ver além e não nos paralisar, e a praticidade para não deixar que a gente se perca no mundo de emoção, porque se a gente for parar para sentir a dor do mundo nesse momento, nós vamos surtar e nós vamos colapsar. E não é isso que o Cristo precisa. Ele precisa, mais do que nunca, que a gente esteja apto a sentir e a agir, a buscar esses dois equilíbrios. Então, vamos voltar pro... bom que a Alessandra, ela tá aqui mediando no chat, vocês vão ler no chat também com a Alessandra, que eu tô adorando, né? Falando assim, que pensando assim, a gente viveria num passado, né? Que não faz parte mais da nossa realidade. E é isso, a gente tem que viver no presente, que é a questão do normal, né, Alessandra? Que não existe mais. E aí Deus é tão sábio e poderoso, né, no seu... que ele não determinou nada, né, gente? Deus, ele não falou assim, olha, vou fazer aqui esse vírus, e quando for dezembro de 2019, lá em Wuhan, na China, vou soltar esse vírus lá. Não, né? São consequências das nossas atitudes. Deus não está jogando cartas ou baralhos ou o que quer que seja com o nosso destino, né? Ele nos deu o livre-arbítrio e a gente já vinha falando há muito tempo na evangelização o quanto no limite a nossa relação de seres humanos com essa terra que nos acolhe a todos estava desgastada e estava chegando ao limite. E chegou. E aí Deus é tão soberanamente justo e bom, como está escrito no livro dos Espíritos, que apesar de toda essa dor que está vindo e que vamos viver e sofrê-la, ele nos está dando uma oportunidade de recomeçar, né? De não ter mais desculpa de continuar com o velho, porque o velho não existe mais. Agora, muitos de nós faz o quê? Ao invés de escutar igual o Felipe lá e o exemplo do Cristo e aprender e seguir, a gente gasta o nosso tempo, a nossa energia em criar estratégias para continuar mantendo o velho. Olha como é que isso é interessante na natureza humana. A gente está tão apegado aos vícios que às vezes você não pode mais fazer uma coisa, né? Não pode ir à fraternidade nesse momento, não pode ir no supermercado com a mesma frequência. Aí você não pode ir no supermercado com a mesma frequência mais, né? Porque a orientação é vá só quando for necessário. Aí você vira e fala assim, o que não, eu vou no supermercado com a minha família inteira agora. Aí você consegue ir com a mesma. Vocês estão entendendo a lógica do ser humano? Então, o convite agora é realmente para a hora da mudança, que chegou. Então tá, então prosseguindo, né? Voltar a falar do Felipe.
tudo tem a ver com Filipe, viu, gente? Vocês podem ver que eu sempre volto aqui nele, nessa pequena passagem que o Evangelho de João traz para a gente, de uma fala dele ali, o tão potente que essa fala é, para a gente poder aprender. Bom, Filipe ele foi também um intermediário da chegada da palavra de Jesus aos gregos, né? Porque ele tinha um nome grego, então ele acabou sendo procurado. A Graça está falando aqui, temos que agradecer por ser só um vírus. Poderia ser coisa bem pior. Sim, com certeza. Deus é soberanamente justo e bom. Isso aí não há dúvidas, não há dúvidas. Gente, meu Deus, vou cair para trás, meu pai aqui no estudo da fraternidade. Que alegria! Obrigada, pai. Também te amo muito, viu? Olha só, voltou o Pedro, voltou meu apóstolo. Pedro, assim que acabar, tá bom, meu bem? Vai demorar mais meia hora. Então tá quase na sua vez. É desse jeito, gente. A gente evangeliza na vida cotidiana no lar. Então, prosseguindo, né? Falando sobre o Filipe aqui. Então, ele foi essa ponte também, né? Entre outros povos e a mensagem do Cristo. Bom, eu vou seguir então, porque ó, já são 8h30. Vou respirar. Ver aqui mais uns comentários, né? Parei aqui no do meu pai. Ó, minha mãe. Você eu já tinha visto, né, mãe? Mas a Rose, minha mãe e minha irmã também estão aqui. Beijo para vocês, amo vocês. Estou com muita saudade de vocês. Então, gente, prosseguindo. E aí eu quero pegar um gancho lá do início da minha fala, que todo mundo ficou um pouco assombrado, quando eu falei assim, que eu fiquei muito decepcionada de falar do Filipe, que eu queria mesmo era falar de um apóstolo famoso, né? E aí, quando a ficha caiu, eu falei, como que nós somos, né? Porque veja só, Filipe, ele conviveu com Jesus, ele aprendeu com o Cristo, ele viveu com ele ali naquele momento. Ele fundou igrejas, né, no entorno. Depois que o Cristo morreu, ele continuou a missão. Inclusive, aqui tem até informação que as pessoas não entendem, porque não tinha carta do apóstolo Paulo, que o Paulo foi escrevendo as cartas para as diferentes igrejas, e aí, uma determinada localidade, ele não tinha escrito a carta. E aí falaram que é porque o Filipe estava lá, né? Estava lá testemunhando, estava lá conduzindo a igreja. E aí eu aqui da minha pequeneza achei que o Filipe, porque ele era famoso, ele era menor. Olha que absurdo, né? Olha como que a Alessandra escreveu, teve uma oportunidade bem melhor que a nossa, e é isso mesmo. Porque nós, gente, até nos apóstolos, nos espíritos, nos palestrantes, a gente procura a pessoa que tem glamour. Porque a gente ainda está apegado a isso. Olha que coisa impressionante. Isso caiu como assim, uma tapa de luva para mim, né? A gente vem falando isso muito na fraternidade. Então só vou escutar aquele espírito tal. Eu só vou então ver a obra daquele apóstolo tal. Porque a gente está apegado à forma e não ao conteúdo. Então, se for o espírito tal, ou alguém sob a denominação de espírito tal, né? Que trouxer a coisa mais absurda pra gente, nós vamos aceitar? E se for um espírito humilde, né? Que nunca chegou ali e trouxe uma mensagem, mas trouxe uma mensagem de amor, trouxe uma mensagem com a essência de Jesus, a gente vai recusar? A mesma coisa nas nossas relações humanas também com as pessoas, né? Eu coloco as pessoas em níveis ali de hierarquia. Aí se é uma pessoa que eu acho que ela
top, né? Todo mundo reconhece, bate palma, bate aplauso. Tudo que a pessoa fala, eu falo amém. A pessoa às vezes está falando uma coisa absurda, né? Em um determinado momento, mediante uma determinada situação. Mas aí se vem aquela outra pessoa com uma mensagem de conciliação, com uma mensagem de fraternidade, com uma mensagem de paz, eu ignoro, porque não tem status. Olha como que nós, isso eu tô falando, vestindo a carapuça aqui para mim mesma. Quando a Grazi falou, vai falar do Felipe, e eu foi, né? Queria falar era de quem? Paulo de Tarso, né? Que ó, é maravilhoso, mas o Felipe também é. E com certeza o Felipe tá muito melhor do que eu hoje, né? Desenvolvendo aí a obra dele de amor e de caridade há milhares e milhares de anos. Então, essa era uma das. A Grazi falou que o nosso mentor já nos alertou sobre isso. A Rita está aqui lembrando que todo trabalhador tem a sua importância. E muitas vezes aqueles que trabalham em silêncio são os que mais têm, né? E aí, gente, eu fiquei pensando nessas coisas, sabe? Nessa trajetória do Felipe, que às vezes é tão pouco retratada, porque ele fez um trabalho fundamental. É claro, né? Não estou diminuindo aqui a história linda que foi a de outros apóstolos que a gente conhece mais, mas tem muitas histórias no apostolado do Cristo. E desse apostolado do Cristo, nós também fazemos parte. Porque vejam só, Jesus, ele é tão grandioso, maravilhoso, que ele dividiu a missão dele com a gente, né? Assim, ele dividiu lá com os 12 apóstolos, que foram multiplicando com os apóstolos que vieram depois, e ele continua dividindo a mensagem dele com a gente. Ele continua nos fazendo um convite, e agora mais do que nunca. Porque é muito fácil ser espírita na casa espírita. Quem já me ouviu falar sabe que eu falo isso repetidas vezes. É muito fácil ser espírita na casa espírita. Eu chego lá, primeiro eu tenho um horário para ser, para começar a ser e para terminar de ser, né? Que é a hora que começa e que termina a tarefa. Segundo, eu acho na minha mente, né? Nós achamos que nós estamos ali numa certa condição de superioridade. Então, eu chego ali na casa espírita para ajudar o outro. Olha que beleza que é isso, né? Então, tem essa relação. E terceiro, porque meus companheiros de tarefa estão ali mais ou menos vibrando na mesma faixa que eu, né? Estão procurando estudar, estão procurando aprender, pensam, né, em Jesus, no trabalho com Jesus. Gente, isso é mamão com açúcar demais. E aí a gente já vinha falando isso, né? A gente já vinha falando da importância desse apostolado se estender para todos os ambientes da nossa vida. E agora, mas a gente não aprende, né? Porque a gente tem dificuldade mesmo. Nós estamos nesse processo e tudo bem, viu, gente? Tudo bem, né? Nós somos espíritos errantes, caminhando para aprender. E agora, nós não podemos ir na casa espírita. Porque a casa espírita está fechada. Terrena, né? As portas da casa espírita terrena. Porque, como diz a minha mãe, nunca trabalhou-se tanto na nossa casa. E aí vou contar aqui uma coisa que foi maravilhosa. Nós fazíamos 80 cestas e desde que começou a quarentena, atendendo o chamado do Cristo e graças aos colaboradores que também se sensibilizaram, esse mês vão ser feitas 150 cestas básicas para serem distribuídas para as pessoas do cadastro, para pessoas que têm procurado, batido a porta da fraternidade, estão recebendo esse auxílio.
Então, obrigada, Senhor, porque o trabalho não parou. A Alessandra está falando aqui, pura verdade, bateu o ponto, acabou o serviço. Parece, né, Alessandra? Então, gente, a casa espírita está fechada. Mas olha só que interessante, né? Jesus não tinha casa espírita para pregar e nem os apóstolos dele, né? Ele pregava no percurso. O Cristo ensinava, né? Essa palavra pregar não é boa, não. Jesus ensinava no percurso. Toda a oportunidade dele, da vida dele, era a oportunidade de ensinar, de fazer, de ser missionário. E ele ensinava como? Pelo exemplo. Ele ensinava nas coisas pequenas, na linguagem que as pessoas entendiam. Ele não ia bater ponto em uma determinada igreja ou uma em determinada casa espírita. A Rita está falando agora que é mesmo testemunho fora da casa espírita. E é, né? O testemunho maior que é onde? Dentro do nosso lar, com as pessoas que a gente está sendo ali obrigados a conviver 24 horas por dia, né? Então, com certeza, a gente sabe que tem muitos conflitos, inclusive, acontecendo. Essa é a parte triste também, né? Infelizmente, a gente sabe das histórias de violência e vamos estar atentos para poder prestar o socorro sempre que a gente observar no nosso entorno que uma coisa não vai bem. Mas também há histórias de famílias que estão se vendo, né? Eu gosto muito de memes, né? E gosto muito dessas coisas, assim, essas bobagens. Para desanuviar a razão sensível, lembrando lá do início do estudo. E aí, logo no início da quarentena, rodou um meme que era assim: de uns dias para cá eu comecei a conversar com a minha esposa, ela parece uma pessoa legal. Porque é isso, né, gente? Quantas vezes a gente estava em casa e não sabia quem que estava do nosso lado, né? Não sabia da aflição daquela pessoa ou da particularidade daquela pessoa, né? E aí a Alessandra está lembrando, a gente está reaprendendo nesse convívio diário. A gente está sendo menos espírita, a gente está sendo menos cristão, porque não estamos presentes fisicamente na casa espírita. Olha que coisa bonita isso, tem 35 pessoas online aqui, nesse momento, nesse estudo. Eu quero que cada um de nós pare e pense, né? Como estaria a nossa casa hoje reunida com 35 pessoas para estudar, para escutar a palavra do Cristo, para se sensibilizar. Então a nossa casa, ela continua funcionando. O nosso elo, ele continua existindo, mesmo a gente não estando juntos fisicamente nesse momento. E quando a gente precisar estar, porque vai chegar um momento que a gente vai precisar, né? E que a gente vai ser chamado novamente. Que a gente lembre, filho, só um minutinho, tá? Tá, falta 15 minutos, só um minuto. Que a gente lembre que disso que está nos unindo aqui, que está muito para além das paredes ali da fraternidade. Um espaço físico que sim, que é importante, que é uma referência e que precisa ser, mas de um laço que está muito para além dele, né? A Rita mesmo está aqui, ó, a Tia Beth chegando aí. A Rita mesmo está aqui, faz parte da nossa fraternidade, faz parte do nosso grupo. Quantos espíritos fazem, né? E quantos de nós, juntos, aonde quer que nós estejamos, estamos e fazemos parte desse apostolado do Cristo. Aqui a Kika comentando que ela é muito grata a esse momento, né, em que ela começou a se relacionar, entender o que acontecia na família dela e a falta
que fazia aquele convívio com a família, né, gente? Faz falta, e a gente entende, tem gente que precisa estar no trabalho, tem gente que precisa estar fora de casa, mas às vezes 30 minutos que você passa junto e que você passa efetivamente junto, olhando o outro, observando o outro, você está ali cumprindo seu apostolado também, né? Você está ali fazendo o seu trabalho cristão que começa com a gente mesmo, não é pelo outro, porque também tem muito isso, né? A gente adora pregar. E o que a história dos apóstolos, a gente também, viu, tia Rita, te ama. O que a história dos apóstolos mostra pra gente? Que o primeiro trabalho cristão de aprendizado, ele é feito com a gente. Todos eles passaram por transformações íntimas. O Felipe, nessa pequena... Só um minutinho, gente. Pedro, se você continuar... Mas daqui a 15 minutos vai dar 9 horas. Não, mas eu vou deixar você, tá, meu bem? Vai. Vou deixar. Eu vou falar com vocês uma coisa. Tem hora que eu fico horas aqui fazendo coisa em chat e tal. Ele nunca aparece. Hoje, na reunião da fraternidade, ele vem toda hora. Acho que é saudade de todo mundo aí também. Então, pegando o raciocínio aqui de volta. O Felipe, nessa passagem, né, que ele tem com Cristo, da multiplicação dos pães, quando ele escutou aquela pergunta de Jesus, quando Jesus refere-se a ele sabe que o aprendizado era para ele, né? Ele entende, com certeza, ele entende. Ah, não é. Agora eu tenho que mostrar para todo mundo aqui, ó, que não tem que fazer conta, que tem que ter a fé e tem que saber. Não, né? Ele deu a resposta, o Senhor falou, Felipe, como que a gente vai multiplicar? Como que a gente vai alimentar essa multidão com 5 pães? E aí ele dá uma resposta que era impossível, não só com 5 pães, mas se eles pudessem comprar muito mais pães, porque a fome daquela multidão era insaciável aos olhos dele. Então, do ponto de vista prático, eles não conseguiriam saciar. Mas aí o Cristo vai mostrar para ele que não, né? Que a boa nova de Jesus, quanto mais se divide, mais se multiplica. E aí o Felipe aprendeu isso para a vida dele. Então, quando a gente entra no apostolado do Cristo, o primeiro aprendizado é nosso. A primeira aceitação da boa nova é com a gente. E esse aprendizado, ele não se dá de uma hora para outra, né? E ele não se dá de uma forma linear, assim. A gente está falando muito em curvas, né? Em achatamento da curva, em pico da curva. E a nossa trajetória de aprendizado é mais ou menos... Ah, a Vivi tá ouvindo, saudade, Vivi. A Vivi, ela é a nossa presença mais que especial na evangelização da família. A Vivi, filha do Toninho e da Jaque. Então, gente, a nossa curva de aprendizado, ela é como essa curva aí que a gente está vivenciando, né? Parece irônico, mas é. A gente aprende, aí a gente tem alguns picos de fase que você fala assim, agora eu tô super cristã, né? Aí a gente tem as fases que a gente titubeia, né? Que dá aquela baixada, que a gente vacila. E aí acontecem coisas que fazem a gente subir de novo. E assim vamos. E tudo bem, né? Vamos preocupar só na hora que essa curva, a outra não, a outra curva do Covid, a gente quer que acabe, né? Mas essa curva do aprendizado, a gente não quer que ela acabe. A gente quer que ela continue, mesmo com as suas irregularidades. Porque essa é a nossa aceitação do apostolado também, né? Inclusive, gente, entender as nossas limitações que nós temos, né? Que nós temos as nossas limitações e nós fraquejamos, nós duvidamos. O Felipe duvidou. Ele duvidou que era possível alimentar a multidão. E o Cristo repreendeu ele? Não. O Cristo foi lá e fez, e mostrou. E assim a gente vai fazendo também nessa caminhada conjunta nossa do apostolado.
Quando um titubeia, e é por isso que nós estamos juntos, nesta casa que hoje está prescindindo de paredes para mostrar sua força e sua união. Quão maravilhoso é isso, gente, né? E é por isso que a gente caminha junto e precisa caminhar junto. Quando um titubeia, vem o outro irmão ali do apostolado, companheiro de trajetória, e te puxa de novo e levanta sua curva. Por isso que Jesus escolheu 12 apóstolos também. Claro que ele precisava de muita gente, mas ele sabia que eles iam se apoiar uns aos outros, né? Quantos relatos a gente tem de Pedro e de Paulo nesse diálogo aí, né? Um dando força para o outro. Concordavam sempre? Com certeza não. Nós concordamos sempre? Com certeza não. Mas nós temos um objetivo maior, que é o trabalho na seara do Cristo. Gente, eu preparei assim uma aspiral, né? O Toninho tá falando aspiral, eu peguei aqui o símbolo da curva do Covid, sabe, Toninho? Dos picos. Gente, eu tinha preparado folhas e folhas e folhas aqui de estudo, achando que não ia aguentar falar por tanto tempo. Meu marido falou: vai aguentar sim. Te conheço, né? Mas eu quero ler alguns comentários ainda antes da prece final, mas eu queria ler uma mensagem que eu acho que ela amarra as coisas que foram ditas aqui e fica assim de reflexão para fechar as ideias. É uma mensagem da obra Vinha de Luz, né? Que é ditada pelo Emmanuel, né, tia? Não estou errada, não. É psicografada pelo Chico. É a lição 56, que chama-se Maiorais. Então, começa com um versículo do Evangelho de Marcos, que diz assim: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos os servos. Ser dos primeiros na terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças, podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos, sem compreensão verdadeira da fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram na colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus.
essa mensagem, ela é muito linda e eu acho que ela vem a calhar nessa reflexão do apóstolo Filipe, mostrando que o apostolado ele é íntimo. E é esse o convite que o Cristo está nos fazendo, porque ninguém está observando a gente. Nossos companheiros de tarefa não estão, né? Aliás, os espíritos estão, né? Mas eu digo assim, o nosso apostolado, ele está tendo que ser nos nossos lares, em outros lugares que as pessoas nem sabem que a gente aceitou o apostolado do Cristo. E esse é o grande desafio e é o grande exemplo que Filipe nos deu, com a sua trajetória singela, com a sua trajetória de aprendizado, mas de intermediação da doutrina do Cristo a vários lugares. Essa mensagem que eu queria deixar. Aí a Grazi, ela me orientou repetidas vezes a respeito da água, que agora no final tem uma. Minha tia, essa é a hora daqui, eu tô adorando as figurinhas, gente, eu adoro. Manda memes pra mim, que eu gosto muito também. Eu que agradeço, eu agradeço de coração. Eu senti muita falta da gente não estar presente, né? No olhar, um olhando para o outro, escutando o outro, escutando mais as coisas que vocês têm para falar, para partilhar. Depois eu vou acessar essa live de novo, vou ler todos os comentários. Se quiserem conversar, pode me chamar quando quiser, né? Eu gosto muito, estou aqui à disposição, estou aqui disponível para o diálogo também. Agradecer a Grazi que insistiu fazer esse estudo do Felipe Grazi. Foi muito simbólico para mim. E eu sempre, em todos os meus estudos, eu sempre falo, né, que a boca mais perto do ouvido de quem fala é a dele mesmo. Então, eu sempre entendo que nós somos os grandes aprendizes quando a gente faz um estudo. E nesse momento que a gente está atravessando, fazer esse estudo foi muito importante para mim. Obrigada. Esse é o momento de fluidificação das águas, né? Nós podemos tanto colocar algum recipiente de água separado, mas nós podemos também simplesmente nos concentrar, né? E emanar essa energia para que ela seja direcionada para os recipientes de água da nossa casa, da nossa residência. Desculpem, com essa fé que a gente sabe que não está sozinho nunca, né? E que os mentores da nossa casa, mas também da nossa casa Fraternidade Espírita Vovó Maria Batista, mas da nossa família, estão também nesse momento já se organizando para aproveitar essa vibração que chega através dessa conexão que nós temos. Esse momento aqui, nós estamos conectados uns com os outros em pensamento. E essa conexão, ela tem uma força muito grande. E é dessa força que saem energias para fluidificar as nossas águas e também as águas de a quantos a potência dessa conexão conseguir chegar. Então, gente, dito isso, eu tenho certeza que o trabalho já está sendo feito, que os nossos lares usufruam das vibrações dessa noite de hoje, que os lares das pessoas que amamos e que a nossa conexão seja forte o suficiente para chegar ao maior número de pessoas possíveis nesse momento de tanto sofrimento que a gente passa. Que a gente encontre o equilíbrio real entre a razão sensível e a razão prática, para que a gente consiga sentir a dor do outro, mas entender que essa dor nunca é em vão, e entender até que ponto nós também podemos ajudar a diminuir a dor de todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que essa seja uma noite de descanso e de paz, e a gente vença mais essa semana e vença esse tempo, mas vença esse tempo com a certeza da mudança que é necessária. Que assim seja.
Muito obrigado a todo mundo. Um beijo grande.